Olá pessoal, eu vou apresentar para vocês um pouquinho das vantagens de usar um servidor da Cubeboard ou um Raspberry quando você tem um pequeno negócio ou quando você tem uma necessidade de montar um servidorzinho em casa que não consuma muito recurso. Eu desenvolvi na minha casa um pequeno portal com algumas características para automação residencial. E eu vou mostrar para vocês alguns recursos que eu estou utilizando para que vocês entendam e, caso queiram fazer também, acabem desenvolvendo também. Eu vou mostrar para vocês inicialmente o sistema aqui. Esse que aparece aqui é o meu site. Ele está num domínio, tá? É o maurinsoft.com ou maurinsoft.com.br. Como eu estou interno, eu estou pelo IP interno, tá? Esse site aqui, ele é um site que eu coloco o que eu faço, os produtos que eu desenvolvi, um pouquinho das coisas que eu já fiz e para consultorias ou eventualmente algum serviço freelance. Então é um site externo que, como eu tenho um volume pouco de informação, eu acabei hospedando dentro do meu site. Eu tenho um IP fixo na minha casa, isso me garante um pouco mais de sossego. E está tudo centralizado na minha casa. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre isso, como é que eu montei, como é que eu faço, como é que eu conecto as coisas. Bom, para mostrar para vocês, eu tenho o meu Cubeboard. No meu Cubeboard eu tenho um IP interno que eu me conecto aqui na máquina. Bom, aqui vocês podem ver que eu já estou conectado no Cubeboard, né? E eu tenho vários serviços que eu posso ou não habilitar. Um dos serviços é o meu serviço do Motion, que é um sistema de captura, que é o captura de câmeras, que por acaso, se eu digitar 81, ele está rodando. A gente vai dar uma olhadinha se ele está rodando. Tá aqui, ele está rodando. Então vamos lá na porta 8081. Desculpa. Como eu tô na minha rede interna, eu tenho que dar esse IP, tá? Tá aqui sou eu. Aqui vocês vão encontrar o equipamento. Esse é o Cubeboard, tá? E eu vou descrever aqui algumas coisas que você pode desenvolver usando essa ferramenta, que é um microcomputador, tá? De 1 GHz, que você tem um consumo baixo de energia, e nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Eu tenho aqui na minha casa, eu tenho um sistema de áudio conectado. Ele está conectado ao sistema de áudio, então eu posso eventualmente desenvolver uma aplicação que falhe alguma coisa quando a câmera detecta movimento. Eu tenho um conector, um hub de USB, tá? Eu tenho um hub de USB
conectado no meu Cubeboard, que permite eu acoplar dispositivos. Por exemplo, um dispositivo como esse aqui que eu tenho. Eu estou conectado aqui. Deixa aqui. Vocês estão vendo que eu estou conectado um HD. Mas Marcelo, esse HD é conectado aonde? Esse HD ele roda a minha rede. Eu tenho aqui, como vocês podem notar, esse HD ele está conectado em cima desse HD e eu disponibilizo aqui os meus projetos, o storage, o meu site web. Tudo isso está dentro de um sistema de SMTP, de Samba, que está um servidor Samba rodando nessa aplicação, tá? Então essa aplicação rodando Samba, na verdade é uma aplicação que está rodando dentro do meu Cubeboard. E se a gente der uma olhada aqui, vamos ver a performance do meu Cubeboard em relação ao quanto de processamento que ele está ocupando. Ó, se a gente olhar tudo aqui, ele está usando 10% da capacidade, 9.8 US, 14.8 US. É o percentual do CPU. Então ele está praticamente parado, ele não está desenvolvendo muita coisa. Ah, Marcelo, mas você não tem quase nada rodando. Agora nós vamos dar mais uma olhada. Bom, eu estou no meu servidor, então eu tenho storage ligado, né? Vocês podem perceber que eu tenho storage ligado. Eu tenho aqui também, desse lado aqui, eu tenho uma série de hubs, hub conectado. Esse hub aqui, ele é na verdade, deixa eu ver se eu aproximo um pouco mais. Ele é um pouquinho diferente dos hubs tradicionais de USB. Ele tem alimentação externa. Por que isso? Porque na verdade, quando você conecta dispositivo que usa muita carga, o Cubeboard não aguenta. Então você tem que conectar. E o que mais que você pode colocar? Bom, eu tenho também aqui, eu estou em fase de configuração, uma placa de captura de CFTV, que ainda não está configurado. É uma EasyCap USB que está sendo conectada nela. Eu posso conectar também um Arduino nessa máquina e fazer coleta de informação. Por exemplo, eu posso conectar um Wi-Fi e pegar a rede Ethernet externa. Eu posso conectar um Bluetooth e também fazer a mesma coisa. Então, na verdade, essa máquina ela consegue fazer várias atividades simultaneamente, tá? Eu tenho também aqui, ó, um modemzinho. É um modem antigo, daqueles modem USB, Robotics 56, analógico e modem conectado. Mas que coisa arcaica, Marcelo. Para que você precisa disso? Porque eu tenho um PABX aqui. Eu tenho um PABX conectado. E esse PABX, ele está conectado na minha máquina através de uma rede. E eu posso, quando você conecta, ele tem lá na entrada da minha casa, tem um interfone. Esse interfone é o do Intelbras, que ele conecta através de uma linha de um ramal, e quando você liga nesse ramal, ele toca na minha casa, em todos os aparelhos, e inclusive aqui, tá? E eu consigo, na verdade, direcionar isso daqui, verificar, fazer acompanhamento de descagem, fazer notificação, tudo isso em cima usando um aparelho de modem antigo, tá? Marcelo, mas isso daí é muito pouco. Tá, eu também tenho aqui uma ata, não sei se vocês conseguem ver, com duas linhas externas. Ela é da marca D-Link, ela tem duas linhas VoIP
externas conectadas na minha Intelbras. Então o que acontece? Quando eu não tenho linha de telefone fixo, eu tenho na verdade um sistema de VoIP que é mais inteligente, que é mais interessante, conectado nesse PABX. Então eu tenho na verdade duas linhas telefônicas, uma de Ribeirão Preto, onde eu estou em Jardinópolis, mas eu trabalho em Ribeirão Preto, e tem uma linha de São Paulo, que eu posso eventualmente precisar falar com o cliente e tal, eu ligo lá, tá? Mas como é que eu ligo? Eu ligo através dos meus telefones normais, por exemplo esse aqui, e ele peço linha, a linha automaticamente vem com o número de externo para São Paulo, tá bom? Mas Marcelo, o que isso tem a ver com o Cubeboard? Tem tudo a ver. Eu posso conectar o meu VoIP diretamente a uma central ou fazer funcionar o VoIP através de um Asterix conectado na minha máquina. E aí sim conectar essas linhas digitais no Asterix. Opa! Deixa eu conectar a câmera. Pronto, foi. Bom, vocês estão tendo uma ideia da vantagem que você ter um servidor em casa, né, com relação a conexões. Eu vou mostrar um pouco mais aqui sobre o ambiente de configuração do Asterix, tá? Aqui eu estou no Asterix, tá? Eu ainda não tenho muita coisa configurada nele, mas eu já instalei tudo. Você consegue utilizar, eu preciso configurar as linhas, e aí você consegue tramar. O que? Você consegue verificar, você que consegue criar uma linha um conjunto de ramais externos. Você consegue associar esses conjuntos de ramais a linhas, por exemplo, de serviços digitais como do UOL, como é que chama? Ou de vários serviços de telefonia VoIP. E aí você consegue conectar ele às suas necessidades. Eu tenho o telefone interno, eu tenho o telefone externo, eu tenho o PABX, que quando toca na minha central ele verifica se a quantidade depois de 3 ligações ele encaminha isso para o meu celular. E você consegue na verdade ter vários serviços. O que eu não disse ainda e que eu mostrei mais, mas eu não mencionei, é o serviço do Motion. O Motion é um serviço de captura, e tudo que acontece aqui, ele captura isso em áudio, em vídeo e também em imagem. Então eu consigo acompanhar os eventos que acontecem na minha casa ou no meu escritório. Eu estou dentro do meu escritório, que é separado de tudo na casa. E aí o que acontece? Se alguém entrar aqui, eu consigo saber quem entrou. Eu tenho um sistema de alarme, tá? Que também faz uma descagem, e eu posso também verificar essa descagem, passar um número, por exemplo, do meu modem. Meu modem detectando essa ligação, meu modem dispara um e-mail para mim alertando que houve uma invasão. Dessa maneira eu consigo fazer todo um controle residencial, tá? Eu também consigo controlar dispositivos Arduinos, tá? Esses dispositivos Arduino eu controlo através da porta USB. Eu ligo eles diretamente através do USB ou através da porta Ethernet, conectando eles através de IP fixo, porque eu tenho um roteador e tenho Wi-Fi na casa inteira.
E como eu tenho um computador, e eu tenho também um banco de dados, eu posso vir aqui, eu tenho MySQL conectado, eu tenho PHP conectado, porque vocês já viram o site, e tudo isso consumindo um pouco mais do que 3% do meu processador de 1 GHz. Muito pouco. Eu não tenho interface gráfica, justamente para economizar a performance do processador. Na verdade, para quem usa a aplicação servidor, interface gráfica é meio que desnecessário. Eu tenho SVN também para controle de versão dos meus projetos, que eu consigo controlar a versão. Vejam que na verdade você tem uma capacidade bem legal. E eu tenho aqui, vocês podem, mas você usa muito. Eu tenho 50% do meu HD utilizado. Outros 50% do meu HD não, do minha memória SSD. Eu estou usando o SSD como memória principal, como HD principal, né, que não é HD, é um SSD, e um storage só para armazenar grandes volumes de dados de 300 GB, né? Eu posso mudar para 1 tera. Então, na verdade, os filmes, toda aquela parafernália de coisa que eu tenho em casa, se eu quiser acessar um documento em qualquer lugar, está lá no meu storage. E se eu quiser amanhã criar backup disso, eu conecto um segundo storage SSD, USB, e faço um cron, via cron, programação para gerar os backups. Percebam que você tem um leque de opções aqui dentro da sua casa gigantesco para fazer a integração. E hoje você permite que você tenha um equipamento desses e você consome muito pouca energia, porque se eu tivesse ligado um PC conectado na rede, fazendo o que eu estou fazendo aqui, com fonte, ele precisaria ter uma fonte de 450 watts. A quantidade de energia que eu estaria jogando fora pelo ralo, e dinheiro também, porque eu estaria pagando por isso, é gigantesca. Enquanto, em compensação, eu vou gastar aqui, com esse servidor ligado a mais, eu estou gastando mais ou menos uns 10, 20 reais por mês, tá? Com tudo isso que eu estou fazendo. Então o consumo de energia é muito mais baixo, e você tem serviços a mais. Eu aqui em Jardinópolis, eu estou usando uma rede Wi-Fi, uma rede de internet por Wi-Fi, né? Aquela rede de antenas, tá? Como eu estou perto da central, eu tenho um resultado bom. Mas como não é grandes volumes de dados, eu não vou manter um servidor negócio, é só para monitoramento e pegar informações eventuais, conectando eu e meus clientes, é uma coisa muito pequena, que não compensa, por exemplo, eu entrar na Amazon e pegar um servidor. Gente, eu também estou desenvolvendo algumas aplicações em OpenCV, mas ainda estou no começo, estou estudando. Sistema de reconhecimento de voz também estou estudando, não posso falar que hoje eu domino. E se tudo der certo, eventualmente a gente vai começar a fazer a integração da câmera também com essa parte de reconhecimento de imagem. Ou seja, além do motion capturar a imagem, eu rodo um processamento depois que ele capturou e faço uma verificação se existe uma imagem. Se existe uma imagem de um rosto, você identificou um rosto, eu mando um e-mail, por exemplo, para mim avisando que alguém entrou na casa. Se não tem um rosto envolvido na imagem, é porque não tem ninguém na casa. Foi só uma mudança de tonalidade de luz que causou a mudança de imagem. E isso causa um falso alerta para mim. Então você consegue fazer várias coisas usando um dispositivo simples e barato como esse, tá? Nós estamos falando do equipamento de hoje de $35 nos Estados Unidos, mas nós estamos no país tupiniquim,
que tudo é caro. Então ele está rodando hoje em torno de 250, 300 reais, tá? Você tem banco de dados, você tem linguagem de programação, você tem Delphi, você tem, que é o Lazarus, você tem C, o C++, o Python. Então você pode fazer o que você quiser aqui dentro dessa plataforma. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido um pouco melhor como que funciona o Raspberry e o Cubiboard, e vocês tenham gerado ideias para você. Meu muito obrigado. Que vocês fiquem com Deus.